Oi gente, eu sou a Laura do Instagram Eu Quero Ser Juíza e hoje eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi durante essa quarentena. Eu moro em Fortaleza e aqui eu já estou há mais de 40 dias, né, em isolamento. Eu não sei quanto tempo ainda vamos ficar, eu acho que na minha atividade, que eu dou aula, né, em faculdade, vai ser uma das últimas atividades a normalizar, né, e voltar a ser presencial. Então eu mantenho dando aulas online e não sei quanto tempo exatamente vai voltar. Mas esses 40 primeiros dias, né, eu já consegui aprender e reforçar muita coisa. Então eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês e me contem o que vocês aprenderam e se vocês concordam com alguma coisa do que eu disse aqui. Bom, a primeira coisa que eu pensei muito durante essa quarentena o tempo inteiro, e eu acredito que muita gente também, é como nada tá no nosso controle, ou pelo menos muito pouco tá no nosso controle, né? Eu já venho de um período em que eu penso muito sobre isso, porque eu venho recebendo provas e testes e provas sobre como pouca coisa está no meu domínio, né? Realmente existem muitas coisas que a gente pode trabalhar, que a gente pode exercitar, coisas que a gente tem um certo controle, mas no âmbito geral, como em inglês a gente fala na big picture, a gente influencia em muito pouco. A gente está sujeito a vivenciar coisas, mesmo quando a gente não imagina, quando a gente não espera e quando a gente não se programa para elas, né? Eu comecei o final do ano passado, comecinho de 2020, foi um período muito difícil pra mim e eu tinha certeza que 2020 eu ia fazer uma série de coisas, sabe? Eu tinha me proposto, tinha escrito uma lista de coisas que eu precisava fazer em 2020 pra passar por uma etapa da minha vida específica e esses planos foram por água abaixo com a situação do coronavírus, né? Quem ia imaginar uma crise desse tamanho no mundo inteiro, né? Além disso, essa foi uma crise que eventualmente abalou os planos de todo mundo, né? Planos profissionais, planos de viagens, planos pessoais. Se ela impede que a gente veja quem a gente ama que não tá na mesma casa que a gente, quiçá planos muito mais complexos que a gente vive bolando e que a gente efetivamente não sabe se eles vão poder se realizar. Apesar de ser muito difícil isso, principalmente para uma pessoa que tem uma veia um pouco controladora como eu tenho, é um alívio em certo aspecto a gente entender e a gente pensar que a gente só tem controle até certo ponto e que a gente tem que parar de se preocupar com aquilo que não tá no nosso controle e focar mais em trabalhar naquilo que efetivamente a gente pode controlar e trabalhar o nosso sentimento em relação àquilo que foge do nosso controle. Eu vou fazer uma associação com uma coisa que eu tô vivendo, que eu já vivi e que eu continuo vivendo, né? Por mais que tenha sido aprovada em 2 concursos públicos, eu continuo estudando porque eu não tenho certeza quando a minha nomeação vai acontecer e se ela vai acontecer, considerando crises econômicas, o país está nomeando muito pouco e tudo. Eu já sofri muito com isso, ainda sofro, mas assim, já foi ainda mais difícil pra mim. É muito difícil você abrir mão de uma aprovação e imaginar que você vai perdê-la, né? Mas quando eu me preocupo exageradamente com isso, quando eu passo o dia pensando nisso, o dia pensando nessa nomeação que não vem, se ela vem, quando eu vou poder fazer uma série de coisas, eu perco muito da minha energia, do meu ânimo, do meu humor pensando nisso e deixo de fazer outras coisas mais produtivas, mais interessantes e que vão me fazer melhor. Então, assim, eu já deixei de estudar muito por conta dos meus pensamentos em torno dessa aprovação por conta dessa nomeação que eu não sei se vem. Mas qual o controle que eu tenho sobre essa nomeação? Eu não tenho nenhum, ela vai depender
do prazo de validade, dos tribunais que eu passei, se eles vão efetivamente ter o interesse de nomear naquele período, do prazo de validade do concurso que está correndo. Agora a gente tem uma pandemia no meio que vai atrasar ainda mais e dificultar ainda mais as coisas, mas eu não tenho controle sobre isso. Então, quanto antes a gente conseguir trabalhar naquilo que a gente efetivamente tem controle, ou seja, eu tenho como estudar mais, me dedicar mais, pensar em outros projetos paralelos profissionais, enfim, quanto mais tempo eu gastar trabalhando nas coisas que eu tenho controle e deixando um pouco de lado as coisas que eu não tenho controle, porque sobre elas eu não posso fazer absolutamente nada, melhor pra mim. E aí o corona veio pra dizer assim, olha, se você achava que você tinha controle, tá aí. Não existe isso, né? E não só pra mim, em muitos aspectos pra muita gente com grandes programações pra esse ano, viagens pagas, tudo planejado, e vem isso e acaba com a gente. Mas faz parte, e eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem que trabalhar muito mais com o nosso sentimento em relação a essas coisas que a gente não consegue controlar do que qualquer outra coisa. Bom, a segunda coisa que eu aprendi é que, na verdade, quando a gente para pra pensar numa situação extrema como essa do corona, muito pouco importa de verdade, né? No início da quarentena, em que tava todo mundo, assim, estocando alimento, né? Tinha gente que tava comprando um supermercado gigante com medo de faltar alimento. Quando a gente tem medo pela nossa vida, a vida das pessoas que a gente ama, realmente pouco importa, né? Pouco importa do nosso guarda-roupa cheio, a gente não pode sair com as roupas que a gente tem. A gente muito pouco faz sentido. Aquilo que é mais essencial mesmo é tá bem, tá seguro, tá saudável. Então, é um reforço pra gente naqueles momentos em que a gente se distancia daquilo que é essencial. Vem essa pandemia e diz, presta atenção no que é mais importante pra você, né? Tá perto daquelas pessoas, tá em casa, tá seguro e está saudável. Bom, a terceira coisa que a quarentena me ensinou até agora é que nós precisamos uns dos outros, né? Em sociedade, nesse momento é essencial pro bom e pro ruim, né? Como a gente precisa que todo mundo respeite as diretrizes propostas pelos governadores, como a gente precisa que as pessoas usem máscara. Não importa, só eu faço a minha parte, isso é totalmente insuficiente, né? A gente precisa que todo mundo fique em casa, a gente precisa da solidariedade mesmo de todo mundo enquanto sociedade para conseguir passar por isso bem, com o mínimo de tragédia possível, né? Então é complicado porque a gente vê, e é muito frustrante a gente ver pessoas, inclusive pessoas conhecidas, saindo de casa, desrespeitando as diretrizes, preocupadas com outras coisas, né? Claro que eu não tô falando, gente, daquelas pessoas que precisam sair. As pessoas que precisam sair para trabalhar, as pessoas que trabalham em supermercados, em farmácias, os profissionais todos de saúde, super guerreiros, os entregadores de delivery que salvam a nossa vida, né? Eu não tô falando dessas pessoas, essas pessoas são heróis, essas pessoas estão trabalhando no meio do caos e elas merecem todo o nosso respeito, mas para quem pode ficar em casa, é um ato de solidariedade com as outras pessoas, né? Uma questão de proteção e de não pensar só em você, enquanto pessoa fora do grupo de risco, né? Pensar em todos nós. Então, foi outra coisa que ficou muito clara. Eu sempre soube que a gente precisava, para viver em sociedade, de certo nível de solidariedade, mas nesses momentos, isso é levado à máxima potência, né? A gente vê como é, não só importante, mas como é essencial, é tudo, né? Bom, a quarta coisa que eu aprendi é que, assim, eu sou uma pessoa até bastante sociável, mas eu também tenho uma personalidade que gosta muito de ficar em casa. Eu adoro ver filme em casa, ver série, ficar em casa lendo, tomando um vinho. Eu sou uma pessoa caseira. E nessa quarentena, por mais que eu seja uma pessoa caseira, goste de ficar em casa, né? Aproveite minha companhia.
eu fiquei pensando em todas as vezes que eu deveria ter saído com os meus amigos, de ter visto mais as pessoas, de ter aproveitado um pouco mais a reunião. A gente sabe que eventualmente a gente vai voltar a se encontrar, eu vou voltar a ver meus amigos, mas quantas vezes por preguiça, sei lá, preguiça de me arrumar, preguiça de sair, eu deixei de vê-los, eu deixei de confraternizar com essas pessoas que hoje eu quero tanto ver, que tô morrendo de saudade. Então, é uma coisa muito das novas gerações também, acho que por conta da internet, das plataformas de streaming de séries, a gente fica muito em casa, consumindo esse tipo de entretenimento e tudo. Mas não vamos esquecer como é bom estar perto de gente, estar sentado no bar, sair pra jantar junto. É maravilhoso e nesses momentos a gente lembra, né? Como a gente deveria ter feito aquele esforço pra encontrar aquela amiga naquele dia. Faz toda a diferença e eu tô morrendo de saudade. Amigos e amigas, quero vê-los em breve. A quinta coisa que eu aprendi, que reforçou em mim nessa quarentena, foi que a gente tá muito acelerado. Gente, eu não sei vocês, porque eu sei que essa produtividade na quarentena, ela vai variar muito de como você tá se sentindo pra conseguir fazer alguma coisa ou não. Mas desde que a quarentena começou, eu vim com o propósito de fazer coisas nessa quarentena, pra me ocupar mesmo. Eu sou uma pessoa que eu me sinto melhor quando eu sou produtiva, eu fico mais feliz, eu acho que me faz bem. Então eu fico planejando semana a semana uma série de coisas que eu vou fazer. Tem muita coisa a ser feita, porque a gente precisa fazer faxina, cozinhar, né? Tudo isso que eu nem sempre preciso fazer, porque na minha casa eu tinha uma pessoa trabalhando, né? Graças a Deus ajudando a gente aqui. Mas nesse momento a gente tem que fazer tudo de casa também. Mas não só disso. Eu li nessa quarentena como nunca. Eu li às vezes 2 livros por semana, né? Numa velocidade que eu geralmente não tinha condições de fazer. Por conta porque agora eu não preciso, por exemplo, fazer os deslocamentos para as faculdades em que eu dou aula. É muito mais rápido, eu gravo as aulas em casa de maneira mais eficiente, consigo ganhar tempo para fazer outras coisas, ver um curso online, estudar, enfim, isso prova como a gente tá perdendo tempo, claro, com muitas coisas, como a nossa vida é acelerada no nosso dia a dia, que a gente deixa de poder fazer determinadas coisas. É muito difícil, por exemplo, você cozinhar a sua comida todos os dias, você mesmo limpar a sua casa sempre. A gente tem ajuda e a gente contrata pessoas pra fazer isso pra gente, ou a gente compra comida, exatamente porque a gente não tem tempo pra nada, né? E como é interessante, como é legal, apesar de muito trabalhoso e cansativo, mas como a gente é acelerado e como é bom desacelerar um pouco, né? Nessa quarentena eu sinto que o mundo todo tá mais devagar, porque muita coisa tá parada, porque a gente tá se readaptando. E é interessante, assim, tem muita coisa que eu sinto falta da vida normal, mas eu acho que a rapidez eu não vou sentir tanta falta. Eu vou sentir falta, pelo contrário, de ter mais tempo em casa, podendo me dedicar a uma série de outras atividades. Por exemplo, eu só fiz esse canal no YouTube, eu só tô conseguindo postar vídeos como esse nesse período. Eu não sei se eu tenho tanto tempo assim, quando as coisas estão normais, no dia a dia normal, pra gravar esse tipo de vídeo. Vou dar um jeito, eu acho que a gente sempre consegue quando a gente quer muito, mas é totalmente diferente, sabe? É realmente como a gente é acelerado. Bom, a próxima coisa que eu aprendi na quarentena, a gente precisa se adaptar ao mundo digital. A gente já é muito digital, muita coisa já é online. Mas eu tava lendo uma pesquisa esses dias, não vou lembrar os dados exatos, mas o percentual de pessoas que efetivamente compravam online era muito pequeno. Muito menor do que eu imaginava, considerando a nossa sociedade super digital. Mas sim, fato é que a gente não estava preparado. As faculdades demoraram um pouquinho, por exemplo, para se adaptar e conseguir transformar as aulas online pelas plataformas tipo Zoom e tal, ou mesmo pelo YouTube. Todo mundo foi pego de surpresa, muitos restaurantes não tinham, ainda não estavam no iFood da vida,
Muitas lojas também não tinham esse serviço e tiveram que correr atrás para não deixar de vender. Todo mundo foi pego um pouco de surpresa e muita gente não estava preparada. Então fica esse prognóstico de que é uma tendência que vai continuar e vai ser cada vez mais necessária em todas as atividades, né? Até nas atividades que a gente não imaginava, que apesar de existirem muitos cursos online, a gente não achava que a nossa aula presencial fosse ser transformada em online, né? Então fica aí a dica, né? Foi uma coisa que eu aprendi e que eu tô dando ainda mais atenção de como é importante a gente estar engajado no meio digital, a gente se adaptar a essas novas tendências, porque o corona mostrou pra gente que a gente precisa, né? Supermercado online era uma coisa, por exemplo, que eu não fazia. E é uma ferramenta muito prática, sabe? Em vez de você ir lá, você conseguir fazer tudo pelo aplicativo. Enfim, são coisas também positivas. Apesar de uns impactos negativos que eu sei que isso tem, no geral, eu acho que é uma tendência positiva em alguns aspectos. Então, fica aí, porque você vai ter que se adaptar a esse mundo digital. E a última coisa que eu aprendi nessa quarentena é que eu fiquei meio impressionada em como a gente consegue fazer muita coisa autonomamente, né? Eu tava falando pra vocês, em tempos normais, né? Aqui em casa a gente tem uma pessoa que nos ajuda, a Leti, que trabalha aqui há muitos anos e ela faz limpeza, cozinha aqui em casa. É realmente um privilégio que a gente tem. E a Leti tá de quarentena na casa dela, não tá vindo, obviamente, trabalhar. E aqui em casa a gente se organizou e é impressionante como a gente consegue. Não sai perfeito como a Leti, estamos morrendo de saudade, mas de fato a gente consegue fazer uma escala de limpeza, de cozinhar, de se organizar. Outra coisa, mulheres, salão de beleza, né? Eu gosto de ir pro salão, né? É ótimo, o serviço é maravilhoso, mas muita coisa a gente consegue fazer em casa. Eu faço minhas unhas toda semana sozinha, porque eu não queria ficar sem fazer a unha. Enfim, a gente consegue fazer muita coisa autonomamente. É bom a gente exercitar essas nossas capacidades, né? Eu tô cozinhando muito mais do que eu cozinhava. Eu tô até pedindo menos comida. Geralmente eu sempre peço comida no iFood e eu tenho preferido cozinhar em casa. É engraçado isso, né? Despertou esse lado. Tenho feito muito bolo, como todo mundo também. Mas assim, a gente tem muita habilidade que talvez só faltasse tempo, né, e incentivo pra gente desenvolver. E a gente precisa, claro, de muitos serviços, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer sozinho se a gente buscar desenvolver essa habilidade, que foi interessante descobrir durante a quarentena. Bom, por hora, esses foram acho que 7, né, coisas que eu aprendi nessa quarentena. Acho que vou aprender muito mais. Mas eu quero que vocês me contem o que vocês aprenderam nessa quarentena. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês também curtam. Compartilhem o vídeo com alguém, se vocês quiserem mostrar pra alguém, compartilhar coisas que foram aprendidas durante esse período. Não deixem de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Eu Quero Ser Juíza. E até o próximo vídeo.